trabalho proposto por essa monografia é o emprego de ciência de dados na redução do déficit habitacional brasileiro. As primeiras células desse notebook Python são apenas para a leitura dos dados que serão avaliados em breve. Os dados coletados pelo projeto Casa Verde Amarela, que também é conhecido como Minha Casa Minha Vida, ele foi reformulado pelo atual governo de 2018 a 2022 e ele é um projeto que auxilia a população brasileira a adquirir a sua casa própria. É uma forma do Estado incentivar a compra de casas e apartamentos, ao mesmo tempo circulando a economia tanto rural quanto urbana. Nessa base de dados que está sendo analisada nesse projeto, ela mistura tanto os valores do apartamento, do imóvel que foi adquirido, como também os dados do comprador. Então aqui temos a avaliação do imóvel, que principalmente é o valor do imóvel, mas também temos a idade do comprador, cota de financiamento, renda comprovada, valor de recursos, sexo e até mesmo estado civil. Falando um pouco mais sobre o estado civil, a idade média da população que foi atendida no programa é 36 anos, sendo que a grande maioria se encontra como solteiro. O programa também recebe a população que se encaixa em todos os estados civis, mas solteiro possui a maior quantidade, seguido por casados. De acordo com o IBGE, a idade média dos brasileiros casados está cada vez crescendo, atinge atualmente a marca de 30,8 anos para os homens, 28,2 para as mulheres. Falando um pouco mais sobre a renda dos compradores, o projeto ele atende população em 6 grupos diferentes, 3 urbanos e 3 rurais. Os urbanos eles têm uma renda, avaliam de uma renda mensal de qualquer valor até R$ 8.000. E a rural ela deve ser feita de forma anual. Isso é devido porque a renda da população rural ela tem que ser feita de forma anual, porque a venda dos produtos agrícolas são, na maioria, sazonais e podem afetar de acordo com o período do ano. Por isso, é mais justo realizar essa avaliação de forma anual. Como o projeto tem um público-alvo, uma população mais carente, é possível perceber que a renda comprovada média de R$ 2.600 não é o suficiente para adquirir uma casa ou apartamento de alto padrão. E a renda não comprovada, em conjunto com a renda comprovada, não contribui muito para a aquisição do imóvel. Os valores que o comprador possui em reserva, esses sim são aqueles relevantes. Eles são dados pelos atributos valor reserva, valor recursos próprios aportados. Ele possui um peso significativo ao comprar o imóvel, e a gente vai ver de forma matemática. Isso é explicado pelo fato que o valor do apartamento vai além do seu valor, mas também inclui mudança, decoração, reforma, mobília, documentação e dentre outras. Falando um pouco mais sobre a correlação entre as variáveis, existem diversas variáveis no banco de dados coletado. As mais importantes circulam ao redor do valor do imóvel e da renda do seu comprador. É possível perceber uma forte correlação da renda comprovada do cidadão com a avaliação do imóvel, já que é de se esperar que quanto maior a renda do comprador, mais caro o imóvel que ele pode comprar. E essa correlação ainda é mais forte com o valor reserva que ele possui, e a gente vai ver isso posteriormente. A variável rating é uma avaliação do comprador. Ela leva em consideração dívidas e compromissos cumpridos que possui junto com o governo e é uma própria avaliação categórica dada pelo governo. Aqui a gente tem uma tabela com as correlações de preço, são dessas variáveis listadas aqui em cima, que são as mais relevantes, que envolvem a renda e a avaliação do imóvel. Vamos distribuir agora esses dados em gráficos, gráficos de dispersão, e esse primeiro gráfico aqui, ele correlaciona a avaliação do imóvel com a renda comprovada. A tendência é que o valor do imóvel aumenta à medida que a renda comprovada também aumenta. Esse próximo gráfico mostra a correlação entre o valor reserva e a avaliação do imóvel. Também é possível perceber ainda mais forte que quanto mais alto o valor do imóvel, mais alto o valor da reserva e vice-versa. A correlação de preço para essas duas variáveis é de 0,836, e que é a maior que a gente consegue encontrar nesse banco de dados. Agora, falando um pouco mais de recursos próprios aportados, eles também podem ser interpretados como o valor que o comprador aplicou para render seu dinheiro e evoluir seu patrimônio. Ele não está especificado nessa base de dados aonde que o dinheiro está aportado, mas sua correlação de Pearson, que é de 0,704, mostra que ele é realmente muito relevante para a compra de novo imóvel. Esse valor é conhecido como governo como uma fonte de renda para a aquisição de uma casa ou apartamento e por isso é tão relevante para a compra, assim como o valor reserva apontado pelo comprador.
Agora falando um pouco mais do rating, ele é uma variável categórica, ele vai de valor 1, 2, 3, 4. E por isso esse gráfico ficou um pouco estranho, mas ainda é possível perceber que quanto maior a variação, quanto mais bem visto você é pelo governo, melhor o apartamento, mais caro o apartamento que você consegue comprar. Agora, falando um pouco mais de propostas futuras para esse projeto, a gente espera obter modelos preditivos capazes de diminuir o déficit habitacional brasileiro. Como isso vai ser feito? Né? O modelo deve ser capaz de predizer, dadas as informações do indivíduo, quais imóveis se adequam mais ao seu perfil econômico e social, antes de finalizar uma compra definitiva. Uma forma de atingir esse objetivo é utilizar modelos de aprendizado de máquina supervisionado, já que a nossa base de dados está com uma alta quantidade de atributos que a gente pode usar para esse aprendizado de máquina. A gente consegue combinar uma porcentagem desse base de dados durante a análise desse documento, né, para treinar o modelo, e o restante a gente consegue para testar e ver se ele realmente está funcionando. Entre os modelos que já existem, que a gente pode utilizar, tem Random Forest, KNN, Decision Trees, entre outros que podem ser utilizados para predição.